A briga entre Venezuela e Brasil ganha novos capítulos com a convocação de embaixador e também com a Venezuela criticando o Celso Amorim, nosso assessor especial das relações exteriores, alegando que ele é um agente do imperialismo e que o Brasil ele não contribui para a integração da América Latina. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Conselho de Segurança da ONU, que por raras vezes consegue ser um Conselho de Segurança uníssono, né? Ou seja, há uma convicção entre os 15 membros e a gente tem a aprovação de que Israel não pode banir a ONU dos seus domínios. Quais são as implicações práticas dessa ação? Lembrando, pessoal, que a gente tem também a nomeação, né, do novo líder do Hezbollah, que garante que a guerra contra Israel não vai parar no futuro próximo. Mas Israel também avisa que o Hezbollah está só com 20% da sua capacidade e que os seus principais inimigos, incluindo o Irã, que teve praticamente todo o seu sistema de defesa S-300 destruído, estão extremamente vulneráveis. Será que Israel tem razão? Falar também, pessoal, sobre a disputa eleitoral nos Estados Unidos, que vem ganhando novos capítulos. Quando a gente teve, por exemplo, um comediante criticando a população porto-riquenha, mas agora o Biden tentando defender a Kamala Harris e criticar o Trump, chama os eleitores americanos de lixo. Vale lembrar, pessoal, que os latinos, principalmente os porto-riquenhos, podem ter um papel decisivo nas eleições que vão acontecer na semana que vem. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a China, que está acionando a OMC pela sobretaxa abusiva dos países europeus, que podem chegar a quase 35% em cima de carros elétricos, e a Google, que tem uma multa de quase 20 decilhões de dólares a pagar para a Rússia. Será a falência de uma das maiores empresas do planeta? Enquanto isso, pessoal, a Coreia do Sul garante que vai mandar uma comitiva em direção à Ucrânia para aumentar sua participação na guerra contra a Rússia e também agora contra a Coreia do Norte. Percebam que o conflito vai ganhando dimensões globais. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E para quem não sabe, galera, o nosso canal aqui, ó, fala nosso porque é nosso mesmo, tá? É parceiraço da Nomad, que é a maior conta internacional do planeta. Ela é uma conta, pessoal, que você não tem nenhum tipo de problema, burocracia para abrir. Você baixa ali no seu aplicativo, galera, é rapidinho, tá? Você vai lá, se registra, não tem taxa de abertura, taxa de manutenção, e você consegue, com a sua conta, ter acesso a mais de 180 países. Você consegue, por exemplo, a partir da Nomad, fazer conversões cambiais, por exemplo, o dólar, que é a principal moeda do planeta, e fazer investimentos dolarizados, inclusive com taxa de corretagem zero. É só você observar, galera, o desempenho da B3, o desempenho, por exemplo, de bolsas brasileiras ou de ativos brasileiros, em comparado com os ativos americanos, inclusive pegando o valor do dólar, né, que é uma moeda que também se valorizou bastante frente ao real. Claro, é importante ter uma diversificação de investimentos, e acho que a Nomad, ela pode te ajudar bastante nisso. Ah, professor, não quero investir, só quero viajar? Perfeito. A Nomad, por exemplo, tem cartões físicos e cartões digitais que tem dos menores IOFs do mercado, galera. Você não vai ter que ter dor de cabeça. Pô, você vai fazer uma viagem e passar por vários países. Ao invés de ter a moeda local de cada um dos países, usa o cartão da Nomad. É muito mais fácil, seguro e até mesmo barato, porque, como eu falei para vocês, a conversão é das menores taxas cambiais do mercado. Então, se quiser ter acesso, pessoal, baixa o link aqui na descrição, tá? Recomendo bastante para vocês. Eu uso para diversificar meus investimentos. E usando o cupom Ricardo20, você tem acesso a até 20 dólares de cashback na sua primeira conversão cambial. Ou seja, vai ter o melhor aplicativo da conta internacional que existe no Brasil e ainda ganhar 20 dólares. Eu não perderia essa oportunidade, pessoal. Então, ó, link na descrição, recomendo bastante para vocês. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, pessoal, a situação entre Brasil e Venezuela vem escalando de uma maneira perigosa. Hoje a gente teve, por parte do governo do Nicolás Maduro, a convocação do embaixador. Isso significa, em palavras diplomáticas, um descontentamento muito grande com a situação. Ontem mesmo, o Nicolás Maduro, ele deu, né, eu falei para vocês, um certo migué. Ele falou assim, olha, o Itamaraty, desde o golpe de João Goulart, desde, enfim, né, das posições aí mais recentes, vem fazendo políticas contrárias à integração latino-americana e cada vez mais se aproxima do imperialismo dos Estados Unidos. Mas a gente sabe que o Lula não se comporta dessa maneira. Então eu, Nicolás Maduro, quero entender por que o Lula não reconhece as eleições da Venezuela e por que também baniu, porque vetou a entrada da Venezuela nos BRICS, porque isso está bem claro, né? O Putin falou sobre isso, a China falou sobre isso, que eles têm um pensamento diferente do Brasil, mas que a Venezuela só entraria para a organização, para os BRICS, se de fato houvesse um consenso.
Aparentemente, depois de um dia, já perdeu a paciência de novo, porque a Venezuela vai meio que mudando as coisas que vão falando ao longo dos dias, né? A gente teve, por exemplo, o próprio procurador-geral do país, o líder da Assembleia, também colocando, cara, que o Brasil, ele é um país, o Lula, né, que é um agente da CIA, que ele ficou muito mudado depois que ele foi preso, porque ele era um antes, depois da prisão ele foi cooptado ali pelos Estados Unidos e hoje representa os interesses estrangeiros na América Latina. Hoje o Nicolás Maduro ele foi bem enfático e fez uma nota colocando que a declaração de que a Venezuela quebrou a confiança do Brasil é uma declaração intervencionista e grosseira, que inclusive os juízos que foram emitidos pelo Celso Amorim, porque foi ele que falou dessa eventual quebra de confiança, são sobre processos exclusivos dos venezuelanos e das suas instituições democráticas. Ou seja, pessoal, dá a entender que o Brasil não está sendo bom com a Venezuela. Vale lembrar que o Celso Amorim, ele não falou isso publicamente em nenhuma mídia ou coisa que o valha, mas ele falou, por exemplo, em uma audiência ali no Senado, que o Brasil, nesse momento, não reconhece as eleições venezuelanas. E não reconhece, a gente já tratou aqui no vídeo, porque o Brasil tentou, hein? O Brasil mediou o Acordo de Barbados, o Brasil falou, não, olha só, apesar, né, da Maria Corina Machado, depois da Corina Iores, depois, só o Edmundo Gonzalez pôde participar, não, a gente vai aqui, ó, mesmo depois de um processo eleitoral, que a oposição alegou que contabilizou 80% das atas eleitorais, o Edmundo Gonzalez era o verdadeiro vencedor, o Brasil não reconheceu e pediu, junto com o México, com a Colômbia, para que a Venezuela apresentasse as suas atas, a Venezuela não o fez. Então o Brasil meio que foi fiador da Venezuela. O Brasil falava sobre a volta da Venezuela do Mercosul, colocar a Venezuela nos BRICS, e a Venezuela não respeitou os princípios básicos aí das vistorias internacionais. Então o Brasil meio que cansou da situação. O Nicolás Maduro, o pessoal, falou que a Venezuela foi excluída da lista de convidados, bem como do grupo de países parceiros dos BRICS, e que isso contraria os princípios da CELAC, que é a Comunidade Econômica da América Latina e do Caribe, e a União dos Povos e Países Latino-Americanos. Ou seja, deu a entender que o Brasil, com seu posicionamento geopolítico, afasta da prerrogativa de uma união da América Latina. E de verdade, galera, aqui deixa de ser informação, passa a ser opinião. Realmente eu acho triste mesmo, tá? Porque os Estados Unidos, a Europa, de fato, galera, são países, né, ou são subcontinentes, regiões aí, que são muito imperialistas frente aos anseios latino-americanos. E, de fato, eles têm ali uma dominância do G7 e tal. Mas a gente não pode desprezar que não dá para falar que o Brasil não tentou fazer essa integração da Venezuela. Então, é chato que o Brasil, até do ponto de vista diplomático e de uma consolidação de uma América Latina mais unida, mais poderosa, tenha que boicotar ou vetar a participação da Venezuela nos BRICS. Mas o Brasil tentou, entende? Então, pelo menos na minha concepção, é um erro da Venezuela, porque vai começar a jogar, tá vendo? O Brasil está sendo contra a integração da América Latina. Na verdade, quem está sendo contra é a própria Venezuela, por, apesar de todos os pedidos brasileiros, não ter respeitado o mínimo de uma transparência política no seu processo eleitoral. E aí, pessoal, quem está certo na situação segundo a sua opinião? Venezuela ou Brasil? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, hoje uma notícia quase que inédita. Não é inédita porque já aconteceram outras vezes no passado, mas é raríssimo. O Conselho de Segurança, que lembrando, é formado por 15 membros, sendo 10 membros rotativos, mandato de 2 anos aí, e 5 membros plenos, membros permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra, quando vão participar de algum tipo de votação, cada um, claro, dá a sua opinião, o seu parecer sobre o que está sendo votado. O Conselho de Segurança foi reunido porque ontem a gente teve a aprovação por parte da Knesset, ou seja, por parte do parlamento israelense, que a UNRWA, para quem não sabe, a agência da ONU especializada na questão dos refugiados palestinos, que vai surgir depois da Guerra de Formação de Israel, lá em 1948, quando acontece a Nakba, a migração de palestinos, para territórios como Síria, como Jordânia, como Egito, como Líbano, enfim, os países ali limítrofes, para fazer uma ajuda a esses refugiados palestinos. Como eu trouxe para vocês no vídeo de ontem, para falar bem rapidinho, Israel alega que a UNRWA não tem finalidades apenas de filantropia, mas também tem finalidade política, que é um grupo que é muito mobilizado, é muito ideologicamente unido ao pensamento do Hamas, e que inclusive algumas lideranças do Hamas até fazem parte da própria UNRWA, e que a UNRWA utilizava ou permitia que o Hamas construísse túneis que passassem ali pelas suas instalações. Vale lembrar que pelas investigações internacionais não houve essa comprovação, pelo menos, claro, não até o momento, tá? Enfim, galera, a UNRWA, então,
segundo Israel, segundo o parlamento israelense, vai ser banida dos seus territórios. Só que não é tão simples assim. E para ter uma aprovação unânime, inclusive dos Estados Unidos, que é um grande aliado, talvez o maior aliado de Israel, é porque a coisa de fato é séria. O próprio Antônio Guterres, por exemplo, que é a liderança da ONU, lembrando, não muito bem quisto, né, por Israel, falou que essa atitude de Israel de banir uma agência da ONU dos seus territórios viola a Carta Fundadora da ONU e a Convenção de 1946 sobre os privilégios e imunidades concedidos às operações da ONU em todo o globo. E aí, o Conselho de Segurança fez uma aprovação que alerta fortemente contra qualquer tentativa de desmantelar ou diminuir a atuação da ONU em qualquer parte do mundo, tá? Colocando que Israel deve cumprir as suas obrigações internacionais e respeitar os privilégios da UNRWA, inclusive facilitando a assistência humanitária em Gaza. A gente falou sobre isso, né, pessoal? Se você pegar, por exemplo, não só a UNRWA com Felipe Lazzarini, mas a própria OMS, a própria Unicef. A Unicef, por exemplo, foi bem grave na sua crítica a Israel. Falou que essa atitude de Israel de banir um órgão da ONU dos seus territórios atenta contra a Carta da ONU, contra o princípio da inviolabilidade da representação das instituições da ONU pelo mundo, mas que principalmente é um novo jeito de fazer as crianças palestinas morrer, enfim, né? Sabe o que eu tô falando? Mais de 13 mil já faleceram desde o início dos conflitos. A OMS, por exemplo, fala que a ajuda em relação à vacina, em relação a insumos médicos, enfim, tudo vem por meio da UNRWA. E aí, sem a instituição da UNRWA no território israelense, que é por onde chega grande parte da ajuda humanitária em direção à faixa de Gaza, aquela população vai estar fadada ao falecimento. Para não falar coisas mais graves aqui que a nossa plataforma não curte muito, entende? Então, assim, é um momento tenso. E como eu falo para vocês, se até a Linda Thomas Greenfield, até os Estados Unidos, apoiaram essa resolução, foi 15 votos a 0, porque a coisa é grave. Professor, Israel é obrigado a cumprir? Teoricamente sim, mas como eu sempre falo, né? É obrigado, beleza. E se não cumpre? Se não cumpre, o Conselho de Segurança da ONU vai ser obrigado a aprovar uma outra resolução, aplicando, por exemplo, sanções contra Israel. Será que os americanos aprovariam essas sanções? Aprovando um embargo contra armas para Israel? Será que os Estados Unidos aprovariam essas sanções? Pregando, sei lá, uma intervenção militar, fazendo com que seja obrigado a abertura da UNRWA e estabelecer em solo israelense? Entende, cara? É muito difícil você conseguir obrigar algum país a fazer alguma coisa, tendo aliados no Conselho de Segurança e Israel sendo uma baita potência militar, entende? Então, assim, mesmo que Israel não cumpra, não vejo maiores consequências a não ser críticas, notas internacionais, enfim. Se Israel não quiser, a UNRWA não vai atuar nos territórios. Vai lembrar que a briga entre Israel e ONU ela é bastante grande, desde as críticas à construção dos assentamentos judeus, até Israel recentemente fazendo ataques contra as tropas da Unifil, que é a missão de paz no sul do Líbano, e a Unifil até falando em possível retaliação. Sim, os soldados da Unifil vão atuar em legítima defesa caso haja o ataque de alguma tropa estrangeira. Palavras das tropas da ONU, tá? Ou seja, a situação tá grave, vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, a nova liderança do Hezbollah, o Naim Kassem, que apareceu aí como novo líder da organização, falou, galera, que não tem a mínima intenção de mudar a rota de como estava o Hezbollah depois da morte do Nasrallah. O Nasrallah, que era o antigo líder do Hezbollah, ele garantia que o Hezbollah continuaria em guerra contra Israel enquanto não conseguisse os seus objetivos, que basicamente é fazer com que Israel pare de atacar os palestinos e também pare com as suas operações agora, né, claro, no sul do Líbano. Então, segundo as palavras do líder, do líder do Hezbollah, a gente vai permanecer no caminho da guerra. E, inclusive, nós não precisamos do Irã, a gente luta pelo Líbano. Porque essa é uma crítica que é feita, né? O Hezbollah, ele surge em 1982, depois da Operação Paz na Galileia, a invasão de Israel no sul do Líbano durante a Guerra Civil do Líbano. E vem no contexto pós-revolução iraniana. O Irã apoiou o surgimento do Hezbollah. Hoje, o principal aliado do Irã no Oriente Médio é o Hezbollah, e o principal financiador do Hezbollah é o Irã. Então, tem uma ligação intrínseca. Talvez a gente possa falar, com muitas aspas, que o Hezbollah é como se fosse uma espécie de representante do Irã no Líbano, um país vizinho de Israel, e por isso existem conflitos tão graves, tá? O Kassem, galera, falou de maneira bem explícita, tá? A gente pode continuar a lutar por dias, semanas ou até meses. Israel, saia das nossas terras para reduzir as suas perdas, porque se você ficar, você vai pagar.
Lembrando que ele também garantiu que está disposto a fazer um cessar-fogo caso Israel peça, mas que o Hezbollah não vai pedir, que ele tem a intenção de continuar lutando. E que se Israel quiser estabelecimento de um cessar-fogo, vai ter que ser com as condições previstas pelo Hezbollah, ou seja, com o Hezbollah comandando aí essa possível paz na região. Não sei se vai aceitar. Até porque, palavras do Yoav Galan, o Hezbollah está completamente enfraquecido. E, de fato, da cadeia de comando, desde os ataques aéreos, da explosão dos pagers, walkie-talkies, da morte dos principais líderes. Inclusive o Yoav Galan postou ontem, né? Quer dizer então que o Qassem agora é a nova liderança do Hezbollah. Bom, beleza, então já começou a contagem regressiva para Israel, dando indicativo que o Qassem vai ser eliminado dentro de um futuro próximo, que é o que aconteceu quando novas lideranças insurgiram com a morte do Nasrallah, entende? O Yoav Galan garantiu que os ataques que Israel conseguiu fazer desmantelaram completamente o Hezbollah, tanto na sua cadeia hierárquica de poder, quanto também nas suas capacidades, alegando que hoje o Líbano só tem, ou o Hezbollah, né, cerca de 20% da sua capacidade original. Se é verdade ou não, a gente tem que ver aí com o decorrer da guerra. Lembrando que surgem ali movimentos internos de Israel que aparentemente começam a pressionar por uma paz no Líbano. Será que vai rolar? Israel, que além de conseguir desmantelar grande parte do Hezbollah, também alega que conseguiu fazer coisas muito parecidas no Irã. Eu até trouxe isso para vocês, que a visão que ficou, até com as palavras do Ali Khamenei e do Pezeshkian, é que Israel fez uma retaliação muito tímida. Ou seja, não atacou pontos de infraestrutura militar, quer dizer, militar atacou, né? Mas não atacou pontos de infraestrutura nuclear, não atacou grandes áreas de produção, refino, enfim, de petróleo, que era meio que um pedido, uma pressão dos Estados Unidos. Só que Israel fez um ataque muito preciso contra pontos militares, atacando áreas de produção de mísseis, contra áreas de produção de combustíveis para esses mísseis, que atrapalharia toda uma cadeia logística de defesa do Irã, e atacou também os sistemas de defesa, os S-300 iranianos. E olha como isso coloca o Irã numa posição muito complicada nessa possível retaliação. Porque o Irã já deixou claro, a gente vai retaliar, e inclusive, Estados Unidos, vocês utilizaram de maneira ilegal o espaço aéreo do Iraque para fazer ataques contra Israel, com as 100 aeronaves, inclusive com caça F-35. Por conta disso, nós iranianos também retaliaremos contra os Estados Unidos. Ou seja, o Irã, ele está falando de retaliação como, quando e onde quiser contra Israel, mas não só contra Israel, e também contra os Estados Unidos. Vai fazer isso com o sistema S-300 danificado? Com a defesa aérea muito comprometida, cara, é difícil pensar que isso seja, de fato, uma atitude inteligente do Irã. Então, esse desmantelamento de Israel pode ter sido visto como um ataque frágil, ou um ataque que respeitou muito os pedidos dos Estados Unidos em um curto prazo. Mas, com o desmantelamento da defesa aérea iraniana, o Irã fica com temor de fazer um ataque muito mais significativo, porque um ataque mais significativo contra Israel, agora com pontos militares, de lideranças políticas, de infraestrutura de petróleo mais expostos, fica mais fácil de Israel conseguir fazer uma retaliação mais grave e uma eventual resposta dos iranianos. Acha então, pessoal, que Israel mandou bem nos seus ataques do ponto de vista geopolítico? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, galera, olha como a política é uma coisa complicada, né? As eleições americanas, tão polêmicas eleições americanas. Eu contei pra vocês, inclusive estamos às vésperas, né? Semana que vem aí, que vai rolar. Que já tá tendo ataque a pontos de votação, os pontos de recolhimento de votos ali por parte do correio, enfim. E a gente teve, há poucos dias, um comediante que participou do comício do Trump e começou a fazer um monte de piada. Piada com latino, piada com negros, enfim, né, com minorias e tal. Que eu diria, professor, mas o Trump nem liga pra isso. Cuidado, você ter o trumpista que vota no Trump qualquer coisa e você ter o cara que ele é mais moderado. Que é o cara que vota no Trump porque talvez não goste da política econômica do Biden, da Câmara, porque acha que são muito permissivos com os refugiados, com os imigrantes. Então não são todos aqueles que votariam ou que vão votar nos republicanos que são os trumpistas. Então você fazer políticas ou gracejos, que atentem contra minorias, eu diria que não é uma atitude muito inteligente às vésperas do processo eleitoral. Tanto que o Trump ele até tentou se descolar. Talvez a imagem mais evidente tenha sido quando o comediante fez gracejos ali com Porto Rico, falando que é uma ilha flutuante, que só tem lixo em cima, tal, ofendendo, claro, os porto-riquenhos. Professor, mas quem é de Porto Rico pode votar nos Estados Unidos? Então,
Porto Rico, enquanto uma espécie de estado, eles não chamam de estado, né? Eles chamam como território incorporado a ilha. Não pode votar. Mas caso um porto-riquenho que tenha cidadania americana se mude para um estado que tenha votação, é um cidadão americano, então pode votar. A gente fala hoje, pessoal, de quase 6 milhões. Isso corresponde a quase 10% dos latinos que estão nos Estados Unidos. Pouco menos, né? Uns 9% aí dos latinos. Ah, professor, isso é pouco, né? Isso é pouco? Vamos pegar 2 exemplos? Vamos pegar, por exemplo, o estado da Pensilvânia e o estado do Arizona. Na Pensilvânia, existem 450 mil porto-riquenhos. Nas últimas eleições, o Biden venceu, com 80 mil votos de diferença. Caso os porto-riquenhos do Arizona se sintam ofendidos, isso pode fazer com que 450 mil votos vão para Kamala Harris. Praticamente decide os votos do Arizona, que é um estado decisivo, que é um swing state. A gente pode pegar, galera, o estado, por exemplo, Na verdade, esses dados são da Pensilvânia, né? Se você pegar, galera, por exemplo, a questão do Arizona, ele venceu só com 10 mil votos de diferença. Ou seja, Pensilvânia e Arizona talvez sejam 2 exemplos de como a afirmação ou as críticas contra latinos de maneira geral pode impactar negativamente. E qualquer votinho é decisivo. Galera, 10 mil votos de diferença, que seja 80 mil votos de diferença, pois isso é muito pouco, né? A diferença ela é muito pequena. Só que daí, o Biden tentando ajudar, parece as eleições atrapalhadas, né? O Biden falou, tá vendo? É isso que eleitor do Trump é. Os eleitores do Trump, eles são um lixo. É isso que representa. Tem um pensamento aí contra latino-americanos que não fazem parte da cultura americana. O Biden chamou quase metade dos Estados Unidos, porque é isso que, de novo, né, a eleição está tão polarizada que vamos colocar mais ou menos metade. Metade das pessoas que vão votar nos Estados Unidos, então, são lixo. A Kamala Harris, que tenta fazer um discurso, não, a gente vai ser aqui, ó, o Trump é o candidato do racha, é o candidato que quer rachar a sociedade americana. Nós não, a gente quer unir o povo americano em torno, né, enfim, tal. É ela que vai ser, então, a candidata que vai unir, sendo que o Biden fala que metade dos americanos são lixo. O Biden até tentou conversar e falou assim, não, na verdade o que eu quis dizer é que o ódio dos apoiadores do Trump é que eles são um lixo. Mas não, os eleitores do Trump são ótimos, desde que votem, claro, no Partido Democrata, né? Ou seja, galera, o processo eleitoral americano, como eu falei, né? Ele é tão disputado, que qualquer pequeno deslize pode ser decisivo. E eu diria que é bom, porque o Biden não está totalmente pleno nas suas sanidades mentais, para os democratas que ele fique um pouco mais quietinho nesse finalzinho de campanha. Se bem que a Kamala Harris às vezes também dá umas gafes, né? Não sei se vocês viram aí, ela estava participando de um comício e aí começaram a gritar, Kamala, né? Gritando o nome dela e tal. Ela falou assim, aê, tudo tal, agora é a vez de vocês, vai, comecem a falar aí, cada um grita o seu nome. E ela ficou esperando, ninguém gritou o nome de todo mundo, né? Daí ela começou a dar risada daquele jeito meio desesperado dela, falou assim, porque vocês são importantes para a campanha americana. E aí começou a viralizar isso também, né? Ou seja, Trump, Kamala Harris, Biden, todos vão cometendo aí os seus deslizes. Fato é que nesse momento o Trump, por enquanto, ele é o favorito na campanha, mas com os porto-riquenhos ou até mesmo os latinos, a Jennifer Lopez, outras celebridades, declararam apoio a Kamala Harris por conta, né, desses gracejos, dessas falas aí contra imigrantes, pode ser também decisivo para as eleições americanas. Qual que é a sua aposta, hein, pessoal? Quem vai ganhar? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, galera, as notícias bem importantes ligadas à China e à taxação de carros elétricos. A China recorreu ao OMC. Para quem não sabe, a OMC, Organização Mundial do Comércio, é uma organização que vai ter um precursor que é o GATT, que surge lá na década de 40, que tenta fazer com que os países não abusem dos protecionismos, não abusem dos subsídios. Tenta promover a ideia de uma livre competição, de um livre mercado, como se isso fosse a grande solução para, enfim, né, finalidades econômicas, para fim das guerras aí no mundo. Era um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, né? E a Segunda Guerra, a grande causa dela, uma das grandes causas foi o imperialismo europeu, o protecionismo, no neocolonialismo africano, asiático e por aí vai, né? Bem resumidinho, mas basicamente é isso. Então a OMC, ela tem essa premissa de tentar impedir os grandes protecionismos, os grandes subsídios. A União Europeia aprovou, pelo parlamento ali europeu, uma sobretaxa aos carros elétricos chineses. E sobretaxas que podem chegar, depende da marca, a 35,3%. Essas taxas elas vão valer a partir do dia 30/10.
Para vocês entenderem, pessoal, como é discrepante, a gente fala da Tesla. A Tesla, produtora de carros dos Estados Unidos, tendo uma sobretaxa de no máximo 7,8%. Ou seja, a China alega que é um momento de assim, uma discrepância muito grande no mercado. Que a China está sendo injustiçada, está sendo colocado taxas abusivas acima de 35%, só porque é a China. Não querendo desanimar o Xi Jinping, mas se o Trump for eleito, ele prometeu, não sei se vai cumprir, claro, né? Mas colocar taxas de até 100% em cima de alguns produtos chineses. Aí sim é uma nova guerra comercial de fato, né? Mas a China alega que, poxa, a Europa, os Estados Unidos, grandes defensores do capitalismo, do liberalismo econômico, estão promovendo agora sobretaxas contra carros chineses, mas a ideia não era um livre comércio? Então, a China entrou na OMC, exigindo que a União Europeia explique e reduza essas sobretaxas em cima de carros elétricos chineses. É fato, pessoal, que marcas, talvez o principal exemplo, né, a BYD, estão complicando a situação, para falar assim, né, de algumas montadoras europeias. E olha que interessante, uma das principais prejudicadas é a própria Alemanha, com marcas como Audi, BMW, Volkswagen, Mercedes. E mesmo assim a Alemanha votou contra, mas alguns outros países mais protecionistas votaram a favor. Hoje, nesse momento, a presidência da União Europeia está na mão do Viktor Orbán, que é um cara um pouco mais alinhado com o pensamento chinês, com o pensamento russo, e que ele falou que esse tipo de atitude só rememora uma nova Guerra Fria, uma Guerra Fria econômica, então exige, ou pelo menos pede, que a União Europeia revogue esse ato. Não acho que vai revogar, e também não acho que a China, aliás, a OMC, vai atender aos anseios dos chineses. Para finalizar, pessoal, notícia até um pouco estranha, engraçada, bizarra, a gente teve a aprovação por parte da Justiça da Rússia de uma multa em relação à Google, uma multa de 20,5 decilhões de dólares. Para vocês terem uma noção, o PIB mundial ele fica mais ou menos ali em 110 trilhões de dólares. Isso é muito, mas muito, coloca muito nisso, tá? Zeros a menos do que a quantia da multa que a Google deve à Rússia. Essa quantia se deve a Google e ao YouTube e às outras plataformas ligadas a Google terem banido os canais de comunicação, terem banido ali alguns canais também, né, de comunicação dos russos, e por conta disso vai ter que pagar uma multa de 20,5 decilhões. Será a Google vai à falência? Óbvio que não, né? Cara, a Google, ela já nem atua mais na Rússia, então ela vai simplesmente ignorar que essa multa existe. Trouxe para vocês só como um símbolo, né, do que está acontecendo, desse desalinhamento entre a política russa e a política também de empresas americanas. Só que outro ponto pode ser bem decisivo. A gente teve a Coreia do Sul, lembrando, pessoal, que está extremamente preocupada com o repasse de equipamentos, armamentos, logísticas, enfim, da Coreia do Norte e das tropas mesmo, né, em direção ao solo russo, colocando que já existem 2 brigadas da Coreia do Norte em solo russo, divididos entre 10 e 12 mil militares que fazem exercício em 5 bases militares diferentes, com os objetivos iniciais em Kursk, que é o território que a Ucrânia invadiu, mas que pode se expandir também para outras áreas. Pois bem, pessoal, dentro desse contexto, a Coreia do Sul já tinha demonstrado preocupações. E ela avisou que vai mandar uma comitiva, uma delegação espacial, que já compartilhou algumas informações de inteligência para a OTAN e para a União Europeia e quer fazer a mesma coisa para Kiev, alegando que eles combatem os norte-coreanos desde a década de 50. E é verdade. E eles sabem como que o exército norte-coreano, as tropas coreanas, a instrução de guerra, enfim, né? Toda a parte logística operacional da Coreia do Norte atua. Então a Coreia do Sul, que alegou que já que a Coreia do Norte tem uma aliança muito forte com os russos, e não que eles queiram ajudar muito a Ucrânia, convenhamos não é isso, tá? Mas eles querem combater essa parceria com a Coreia do Norte e Rússia, porque sabem que isso pode fortalecer bastante a Coreia do Norte, já que eles estão ajudando, nós vamos ajudar aqui também. Por enquanto, não se falam em projéteis ou equipamentos. Na verdade, já se fala, mas não se confirma. A Coreia do Sul, por enquanto, não alega, tá, que vai mandar os equipamentos, mas falou que pode estar pensando. E não só, porque, por enquanto, o que a Coreia do Sul ajuda a Ucrânia é muito mais que equipamentos não militares. De apoio tático ali, né, mas não equipamentos militares. Mas alegou que pode fazer tanto apoio para defesa como possivelmente apoio para ataque, já que é uma parceria entre Coreia do Sul, aliás, Coreia do Norte e Rússia, porque não poderia haver entre Coreia do Sul e Ucrânia. Ou seja, pessoal, a guerra vai escalando para vamos colocar, situações um pouco mais complexas na política internacional. A Coreia do Sul alega
que além de ser uma aliança militar perigosa, porque pode envolver Rússia, Coreia do Norte, China, Irã, todos os inimigos da Coreia do Sul, isso também desrespeita as sanções da ONU, o que de fato é verdade, né? A ONU, ela foi aprovado, inclusive pelo Conselho de Segurança, ou seja, sem veto da Rússia, sanções contra a Coreia do Norte e essa aliança militar com repasse de militares para lutar em solo russo, é óbvio que desrespeita essas sanções internacionais. Desculpa, pessoal. Ou seja, há aumento da tensão geopolítica internacional no ar, com o conflito podendo se escalar para uma escala global. Será, pessoal, que a Coreia do Sul vai mandar também tropas em direção à Ucrânia? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.